Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A figura 1 mostra um circuito elétrico montado com fios de ligação ideais e constituído por uma bateria ideal B de força eletromotriz igual a 3 volts. E por dois LEDs idênticos, L1 e L2. A curva característica de cada um desses LEDs é mostrado na figura. Letra A. Calcule a corrente elétrica em mA que atravessa a bateria. Veja bem, para a gente calcular a corrente elétrica que está atravessando a bateria, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Quando a bateria foi associada a esse circuito, ela colocou uma determinada quantidade de corrente elétrica no sistema. Essa corrente elétrica saiu da bateria. Quando ela chegou aqui, ela fez assim, ó, ela dividiu para esse caminho e dividiu para esse caminho. Então aqui, por exemplo, eu teria o meu I1 e aqui eu tenho o I2, certo? Como eu tenho dois LEDs em paralelo e esses LEDs são idênticos, a mesma corrente elétrica que passar no L1 vai passar no L2, certo? Então eu posso dizer o seguinte, que como LED 1 é igual a LED 2, isso quer dizer que a corrente elétrica que está passando no LED 1 vai ser igual à corrente elétrica que passou no LED 2. Porém, a corrente total, que é exatamente essa que está saindo da bateria, ela vai ser igual à corrente elétrica que está passando no LED 1 mais a corrente elétrica que está passando no LED 2, certo? Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que na associação em paralelo, tá? A DDP é a mesma em todos os ramos. E a corrente elétrica ela vai ser diferente se os resistores forem diferentes. Como os resistores são iguais, né, os LEDs são iguais, a corrente elétrica nesse caso vai ser igual. Aí ele falou o seguinte, que a bateria ela tem 3 volts. Então, quando eu tenho 3 volts, cada cara desse vai estar recebendo 300 mA. Então, eu sei que nessa situação, a corrente elétrica de 1 é igual à corrente elétrica de 2, que vai ser igual a 300 mA. Então, o que a gente sabe? Que a corrente total que saiu da bateria foi 300 mais 300, e isso vai ser igual a 600 mA. Então, eu sei que a corrente elétrica que saiu daqui foi de 600 mA. Beleza? Respondi aqui a minha letra A. Na letra B, ele fala assim, quando eu associo um resistor em série com a bateria, essa passa a ser percorrida por uma corrente de 200 mA. Calcule o valor da resistência desse resistor. A ideia aqui é o seguinte, ó, a gente vai ter aqui o nosso resistor, que ele falou que é R, e aqui eu vou ter a minha associação, né, com os LEDs. Ó, aqui eu vou ter o LED L1, aqui eu vou ter o LED L2, tudo isso vai estar ligado da mesma forma. Nessa situação, né, a corrente elétrica que foi posta no sistema, ou seja, que está passando aqui, é uma corrente elétrica de 200 mA. Nota o seguinte, ela está passando por aqui, quando ela chega aqui, ela vai se dividir novamente em I
2 e o I1. Se a gente chegou aqui com 200 mA e ela se dividiu e os LEDs são iguais, a gente pode dizer, então, que o I total ele vai ser igual a quem? I1 mais I2. Como I1 é igual a I2, eu posso dizer que esses 200 mA ele vai ser dividido por 2. Então, a corrente de I1 vai ser igual a 100 mA. Certo? Então, o que acontece? Quando a corrente é de 100 mA, qual é a voltagem da bateria? Nota que aqui, ó, ele aumentou de 100 para 300, ele teve 3 volts, não é? Então, a gente pode dizer que aqui é 2,5 volts. Então, o que a gente sabe? Que a DDP ali nesse caso é igual a 2,5 volts. E a bateria, ela tem 3 volts, como a gente sabia lá no início. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que, pela equação do gerador, U é igual a E menos RI. Qual é a voltagem que tenho no sistema agora? 2,5 é igual a 3 menos R, que multiplica a corrente. Qual é a corrente? 200 mA, que é 200 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, vai ficar assim, ó, 2,5 menos 3 é igual a menos 200 vezes 10 a menos 3 é 0,2 R. Então, ó, menos 0,5 é igual a menos 0,2 R. Então, R é igual a 0,5 divididos por 0,2, que é a mesma coisa que 5 divididos por 2. Então, eu sei que a minha resistência vai ser de 2,5 ohms. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.